Olá, abençoado povo de Deus, graça e paz. Vamos continuar comentando a nossa revista desse quarto trimestre, versando sobre eclesiologia. Hoje é a terceira lição desse trimestre. O título, a igreja e seus símbolos. Quando a gente fala símbolo, também está implícito os tipos, as tipologias bíblicas que a Bíblia apresenta. Nosso tema central está na primeira carta aos Coríntios que Paulo escreve, e no capítulo 12, versículo 27, assim ele se expressa: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vou repetir para você meditar com calma. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vivendo em Cristo, ou uma vida cristocêntrica, como eu gosto de frisar, eu coloquei da seguinte forma: os símbolos e os tipos da igreja representam a união com Cristo. Esta lição tem o objetivo de identificar a verdadeira igreja e suas características social, doutrinária e espiritual. No mundo de hoje, que tantas pessoas, tantas denominações dizem ser igreja, aí hoje a necessidade de sabermos identificar. Não é só dizer que é uma igreja, não é só dizer que faço parte de um grupo evangélico. Está dentro desses princípios, dentro dessas tipologias bíblicas, aí sim, Paulo é muito claro, escrevendo, repetindo na primeira carta aos Coríntios: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que é que esses membros estão fazendo para proteger este corpo? Como está agindo este corpo? Você, meu irmão, é membro, faz parte de uma igreja deste corpo? Eu, quando falo em igreja, não estou falando de denominação. Batista, Assembleia, Metodista, Luterana, não é nada disso. Estou falando do corpo místico de Cristo, porque isso aqui estamos falando do corpo espiritual. E dentro dos seus tipos e símbolos, o que a igreja representa a união com Cristo. Paulo, ele fala e apresenta aqui a igreja como corpo de Cristo. É uma simbologia. O apóstolo Pedro já apresenta na condição de um edifício. Então, sigamos, e a nossa lição está baseada na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no seu capítulo 2, os versículos 4 a 10. São poucos versículos, e veja bem o versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, repetindo, e chegando-vos para ele, Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Só um rápido comentário, lembrando que muitos hoje tropeçam nesta pedra que é Cristo. Muitas vezes outros reprovam, mas reprovada pelo homem. Esta pedra é aquela que lá no deserto Moisés feriu, preocupado, sob grande pressão do povo, recebeu a ordem de falar à rocha e ela daria água. Vamos convir, meus irmãos, que procurar uma água e dar umas 3, 4 enxadadas e até falar para o companheiro, cava nesse buraco aí que vai dar água, é uma coisa. Agora falar para uma rocha, falar para uma rocha, uma pedra, para
para dar água é um tanto difícil, mas foi a ordem do Criador. Moisés pagou caro por este erro. E muitos hoje continuam tropeçando, desobedecendo, ferindo esta rocha. Hoje, de uma maneira degradante, encontramos pessoas sem o menor escrúpulo religioso, atacando a religião, principalmente o chamado povo evangélico. Mas o apóstolo lembra aqui, ele é a pedra viva. E nós, por tabela, também somos pedras vivas. E continuando, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É essa uma das nossas grandes missões. Continue lendo em casa para adiantarmos mais. Na atualidade existe a necessidade do crente saber diferenciar uma, abre aspas, igreja, fecha aspas, de outra. Porque são tantas denominações, tantas aglomerações, que alguns chegaram até a tirar o nome de igreja, dizendo ser uma comunidade. Nada contra, cada um coloca o que quiser, comunidade, clube social, ou seja, o que for. Mas ele tem que estar dentro desses parâmetros de tipologia para que possa ser observado. Pedro, como eu disse na sua primeira carta, ele apresenta a igreja como um edifício. Capítulo 2, versículo 5 e 6 da primeira carta do apóstolo Pedro. Ora, como um edifício, aí fica também outra dificuldade. Não se constrói um edifício, primeiro de uma hora para outra e sem nada. Bom, é só lembrarmos que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nos predestinou à salvação antes da fundação do mundo. Ou seja, esse edifício já estava preparado. Agora, para começar a construção, relembrando, você vai construir um edifício, tem que contratar um engenheiro, um arquiteto. Ele vai fazer todo o planejamento. Ele vai fazer a planta, calcular o tipo de ferro, quanto saco de cimento para tanto de pedra, tanto de areia, e aí compete ao construtor, o mestre de obra, saber analisar a planta, entender aqueles gráficos. Eu pelo menos não entendo nada disso, mas tem quem entende. Coloca a planta em cima da mesa e já vai decifrando tudo. Isso daí é para aquele que vai começar a construção. Ninguém começa uma construção de cima, nem em um terreno não consistente. Jesus fez uma parábola nesse sentido. O apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, nos versículos 9 a 11, ele fala da construção, como começar um edifício. Tem que ter a planta, o material e a verba para dar prosseguimento à obra. Não se faz uma construção em qualquer tipo de terreno. Veja Mateus 7, 26 e 27, onde Jesus fala que é preciso construir em terreno sólido. A estrutura do prédio, que está no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Observe o que Paulo escreve, o que cada um, como estamos edificando a construção da nossa igreja, a nossa doutrina. Não falo de costume, falo de doutrina.
repetindo, versículo 10 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, segundo a graça de Deus que me foi dada, diz Paulo, eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro, o fundamento, quer dizer, Paulo apresentando as doutrinas cristãs, e o outro edifica sobre ele, que somos nós que estamos edificando. Veja como cada um está edificando. Como é que você está edificando a obra do Senhor? Será que é aquele edifício que não tem problema? Tudo pode. Não, olha, aqui na igreja não tem problema não, você fica assim mesmo. Olha, aqui também não tem problema, e vai construindo assim. É só lembrar que tem passado de vez em quando edifícios que ruíram, caíram por falta de estrutura, mal construída, material mal empregado, sem categoria, sem qualidade, e o problema foi sério, o destroço foi grande. Não se constrói um edifício sem uma planta aprovada pelos especialistas, o arquiteto, o engenheiro, o calculista. Quanto maior o edifício, maior os cuidados na construção. Assim deve ser a igreja. Deus Criador planejou a igreja, o Filho a executou e o Espírito Santo dá a manutenção. Ele é o nosso Paracleto. Eu tenho visto muito por aí uma série de maneiras de querer fazer a igreja crescer. A igreja quer fazer planos e planos do homem para encher, avolumar o salão dos chamados crentes. Olha, Deus planejou, o Filho executou, e o crescimento quem dá é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você arrumar 1000 métodos ou maneiras homiléticas de querer agradar ou querer fazer a igreja encher. Isso não adianta nada. A planta do edifício está em Hebreus 8, versículo 5. Da mesma forma em que os trabalhadores observam a planta da construção, assim deve o crente ler e observar a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. A palavra do Senhor é atual para toda a sociedade, com todos os seus costumes mudam, mas a palavra do Senhor não muda, ela permanece para sempre. Está em Marcos 6,31, depois em 2ª carta aos Timóteo 1,13 e 1 de Pedro 4,11, 1 Coríntios 4:6. São referências bíblicas que nos dizem como edificar. Relembrando, foi, me parece, no Rio de Janeiro, que caiu um edifício, matando muita gente, seus moradores. De vez em quando aparece notícia que um edifício ou outro também ruiu. Foi querendo economizar verba, dinheiro, para não colocar bons material, maus funcionários, operários, pessoas não qualificadas, não leram bem a planta, ou o engenheiro deu um jeitinho para diminuir o custo da construção, e aí o desastre foi grande. O material para a construção, a Bíblia registra um material que deve ser feito à igreja. 3 materiais são bons, outros não prestam, e assim os crentes vamos construindo. Só lembrando um ponto: hoje nós nos preocupamos de cantar, pregar, tocar, apresentar muita coisa na igreja, muitas vezes até com vaidade. Eu quero cantar melhor, o conjunto da minha igreja é melhor, eu prego melhor, eu sou melhor. Jesus ensinou diferente. Se você quiser crescer na igreja, tem que diminuir. Isto porque lá no porvir, diante de Deus, tudo que nós apresentamos ao Senhor hoje, lá vai passar
por uma prova, como que de fogo. Aquilo que fizemos aqui para nossa vaidade vai queimar como palha. Aquilo que rendeu, fez o reino de Deus crescer. Aquilo que foi bom para o crescimento da igreja será apurado como o ouro. E é isso que vai contar. Para o galardoamento, é isso que vai ser feito. Vou passar uma reflexão para você. Com que tipo de material você está construindo a obra do Senhor? Com palha, com madeira, com ferro, com ouro? Como? Com palavras só de filosofia? Fica assim mesmo, isso aí não tem problema. Isso aí era no antigamente. A igreja precisa se evoluir. Muito cuidado. Vamos construir com ouro que representa a glória de Deus. É só você olhar no Velho Testamento que o Senhor mandou fazer vários objetos de ouro, que são tipologias. É só ver Êxodo capítulo 37, versículo 7. O Senhor examinará nossas obras e não vai deixar passar de qualquer maneira. Com prata, que é um tipo, representa a redenção, está em Êxodo 30, versículo 11 a 15, Levítico 27, 3 e 4. Ou com pedras preciosas, que representam as doutrinas da palavra de Deus. Tudo isso, meus irmãos, são tipos com que devemos construir a igreja, que pode ser apresentada, como eu disse, como um corpo de Cristo, seus membros em particular, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. O apóstolo aqui se refere ao novo nascimento, que está em João 3, versículos 3 a 7. Um só corpo, uma só igreja. Assim como um corpo tem muitos membros, assim também é a igreja com muitos membros. No entanto, a igreja não pode ter divisão. Ela tem que ser una. Eu acho complicado, eu entendo que é válido, a ideia é válida, mas é muito difícil, tem trazido muitas complicações, dificuldades na igreja. Por exemplo, departamento de senhoras. Elas acham que, como departamento, pode controlar muita coisa na igreja, inclusive o pastor. Departamento da mocidade. O presidente da mocidade acha que é senhor da situação. Presidente do departamento de criança, são tantos departamentos que muitas vezes a igreja fica dividida. Vamos ter cuidado com isso. Você, presidente da sociedade senhora, da mocidade, de evangelismo, das crianças, e seja qual for, lembre-se que Deus colocou alguém à frente do trabalho e leia as cartas apocalípticas. O responsável desta obra é aquele que o Senhor diz a João: escreve ao anjo da igreja, aquele que é responsável por esta obra, e temos que ter este cuidado. A cabeça da igreja é o Senhor, por isso devemos buscar a santificação, o crescimento espiritual, evangelizar e fazer a obra do Senhor crescer, e o obedecendo em tudo. Vamos ver o que Cristo tem mandado para cada um de nós. E a igreja do Senhor também é apresentada como a noiva. Assim como o noivo ama a sua noiva e a recíproca deve ser verdadeira, a igreja da mesma forma, amar ao Senhor como Ele nos amou. Como é que Ele nos amou? Morrendo por cada um de nós. Acabar com esse negócio que se eu vou fazer, pastor, eu até posso ir, mas o senhor tem que me pagar, porque senão o senhor também recebe, né? Vamos fazer, dar de graça aquilo que de graça recebemos.
A metáfora da noiva está ligada ao Velho Testamento, onde o sumo sacerdote só podia casar com uma virgem. Levítico 21, 13. Desta forma, Cristo, como nosso sumo e eterno sacerdote, está se apresentando como noivo para vir buscar a igreja santa, pura e imaculada. Vou deixar mais uma reflexãozinha para você. Você acha que está preparado para o dia do arrebatamento ou é só conversa? A grande esperança da noiva, o arrebatamento, a grande boda do Cordeiro que nós aguardamos com muita ansiedade. A preparação da igreja como noiva, é isso que nós estamos fazendo. Quando uma noiva está se preparando, chega perto do casamento, é um faz, vamos, anda, o tempo está chegando, o dia está chegando. Meus queridos, Cristo está para voltar, para buscar a sua noiva. Estejamos nós preparados. Símbolos do Espírito Santo. Pode ser a água, como símbolo do Espírito Santo. Também pode ser o óleo, o azeite, que é a unção. Pode ser a nuvem, o vento. E como eu disse, alguns colocam até o fogo. O que eu tenho algumas restrições, porque o fogo é símbolo de juízo, daquilo que queima. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Alguns até me colocam, mas o fogo para queimar, o fogo santo queima pecado. O fogo santo era lá no Novo Testamento, onde o Senhor respondia também com fogo. Foi o caso de Elias e outros casos que aconteceram. Mas respeito quem assim pensa, que acha que o fogo pode ser, tudo bem, eu acho temerário. E a argumentação de que no Pentecostes houve fogo, não houve. Línguas como que de fogo. Quando o profeta diz, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, são 2 batismos, é só melhorar a exegese. A pomba também é um dos símbolos do Espírito Santo. Muito bem, quero fazer a peroração, dizendo que a igreja como noiva deve se edificar, se dedicar ao noivo com fidelidade. Ou seja, a noiva que traz o seu noivo, o noivado pode ser rompido. A igreja foi colocada também como sal, como luz. Não podemos aceitar qualquer tipo de coisa dentro da igreja, inclusive ritmos que não condiz com a nossa condição de luz e de sal. Não estou querendo afrontar nem agredir ninguém. Estou querendo somente dizer que estejamos preparados para o grande dia da volta do Senhor. Se você quiser acessar, compartilhar, pode ver e divulgar esta obra. Que o Senhor Deus te abençoe mais e mais. Quando acessar, se quiser se inscrever, se inscreva. Que pretendemos, se Deus assim permitir, na próxima semana, na lição número 4, falar da igreja, seu objetivo e o seu destino. Estamos aqui de passagem. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe mais e mais. Povo de Deus, continue na bênção.